Meu nome é Maria Isabel, sou aluna da disciplina de Direito Econômico, ministrada pelo professor Luiz Felipe da ACES Unita, e hoje nós vamos falar sobre os principais órgãos do sistema financeiro, quais são seus objetivos e seu amparo legal. Bem, o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de órgãos que regulamenta, fiscaliza e executa as operações necessárias à circulação da moeda e do crédito na economia. Genericamente, o Sistema Financeiro Nacional é a transação entre poupadores, indivíduos e empresas e investidores por meio do mercado financeiro. No Brasil, o Sistema Financeiro Nacional é composto por instituições normativas e reguladoras como o Conselho Monetário Nacional, CMN, o Banco Central do Brasil, Bacen, e a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, que desenvolve mecanismos a fim de sistematizar o funcionamento das demais instituições financeiras públicas e privadas que servem como intermediários de captação, distribuição e transferência de recursos financeiros a toda a sociedade. As decisões das instituições normativas e reguladoras impactam diretamente na economia e, consequentemente, em toda a sociedade. Além disso, o Sistema Financeiro Nacional ele possui o papel de harmonizar os interesses, de modo que as necessidades individuais não se sobreponham às demandas coletivas. Olá, meu nome é Patrícia Henrique, sou aluna da ACES, do curso de Direito e da disciplina de Direito Econômico ministrada pelo professor Luiz Felipe. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional se subdivide em dois subsistemas, o Sistema Normativo e o Sistema Operacional. O Sistema Normativo é o órgão deliberativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele controla todo o sistema financeiro, influenciando as ações dos órgãos normativos, como, por exemplo, o Banco Central. As atribuições estão previstas no artigo 3º e 4º da Lei nº 4.595 de 1964. São membros do Conselho Monetário Nacional. O ministro da Economia, que é o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Obrigada. Olá, eu me chamo Sara. Bom, o Banco Central, com a Lei Complementar de número 179, se tornou uma autarquia especial, sem vinculação ao Ministério, com autonomia operacional, financeira, técnica, sendo responsável pelo Sistema Financeiro Nacional, tendo na sua direção um presidente e outros membros para sua organização. A Comissão de Valores Imobiliários é uma autarquia federal, com a Lei de número 6.385, criada em 1976, tendo como principal objetivo a organização de seus investidores, garantindo o desenvolvimento de mercados de capitais, promovendo o equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores. Bom, existem diferentes tipos de títulos no mercado imobiliário e eles são compras cambiais, ações, bônus de subscrição, debêntures, certificados de depósito de valores imobiliários, notas comerciais, contratos futuros, cédulas de debêntures, contratos derivativos também. Diante de uma mudança proposta na lei de número 10.303, qualquer título ou contrato de investimento pode ser definido como valor imobiliário, com exceção de tesouro direto, títulos da dívida pública e também os títulos cambiais das instituições financeiras. Dando continuidade ao nosso trabalho, agora eu vou explicar quais os princípios da ordem econômica em que esses órgãos se fundamentam para a sua atuação. Bem, a ordem econômica ela está disposta no artigo 170 da Constituição Federal como um conjunto de regras que regulam as atividades econômicas, tais como as atividades comerciais, industriais, serviços privados e públicos. Esse artigo tem como fundamento a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, bem como a soberania nacional, que está relacionada à capacidade de um Estado decidir sobre sua economia de forma independente e sem a intervenção de outros. E, por fim, a livre concorrência que visa a coibir as práticas como as dominações de mercado, lucros arbitrários, concentração de renda e a redução das desigualdades regionais e sociais. Com isso, finalizo nosso tema e presto meus agradecimentos em nome de todo o grupo. Me chamo Camille, dando continuidade à fala de Patrícia. Destaco que a importância das instituições normativas deve-se ao fato de que elas regulamentam o funcionamento do SFN, modernizando as leis e determinando as garantias que devem ser dadas às pessoas e empresas que operam nesse sistema.
O subsistema normativo, ele também possui algumas instituições que são classificadas como especiais devido às funções que elas exercem, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Quanto às entidades supervisoras, elas estão subordinadas e lidam com o público sob o papel de intermediário financeiro. Já o papel das instituições operacionais, ela funciona como intermediadora ou facilitadora das atividades financeiras, certo? Que ocorrem no SFN, e assim elas oferecem e vendem os serviços prestados pelo sistema financeiro e quando se deseja fazer algum tipo de operação financeira, recorrem-se a elas. Olá, retornando aqui com os nossos estudos sobre o Sistema Financeiro Nacional. Agora que nós já sabemos que a função do Sistema Financeiro Nacional é controlar a emissão de moeda, de circulação de moeda no país, que é fiscalizar todas as atividades de crédito e regulamentar o mercado financeiro, nós temos que entender que, além disso, o Sistema Financeiro Nacional possibilita a intermediação entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Mas o que isso significa? Os agentes deficitários são aqueles que necessitam de recursos, ou seja, eles precisam de empréstimo. E os agentes superavitários são aqueles que disponibilizam esse crédito para os outros, ou seja, para os agentes deficitários, com os próprios bancos. Por exemplo, de forma prática, o Nubank, por exemplo, vai oferecer crédito e empréstimos a um agente superavitário. E os seus clientes, caso utilizem um desses produtos, são agentes deficitários. Dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional permite que as pessoas, as empresas e o governo realizem investimentos e paguem suas dívidas. Isso faz com que o dinheiro circule dentro da sociedade. Esse movimento que também é conhecido como intermediação financeira. Vamos prosseguir com os nossos estudos sobre o Sistema Financeiro Nacional. Para que a função do Sistema Financeiro Nacional seja cumprida de maneira adequada, o Sistema Financeiro Nacional conta com diversos participantes dentro do mercado financeiro. Cada um deles é responsável por uma função específica, como a criação, a gestão, a promoção de políticas ligadas à moeda, ao crédito, ao mercado de capitais, câmbios, seguros privados e também a previdência fechada. Em outras palavras, todas as transações financeiras que você faz, seja buscando crédito, seja investindo, são influenciadas de alguma maneira pelo Sistema Financeiro Nacional, pelas diretrizes do Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. A estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que nós já abordamos um pouco no início do vídeo, é composta por 3 diferentes tipos de órgãos: os normativos, os supervisores e os operadores. Os agentes normativos, eles determinam as regras gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro. Já as entidades supervisoras trabalham para que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Por fim, os operadores, que é o terceiro, são as instituições que lidam diretamente com o público, ou seja, desempenham o papel de intermediadores financeiros, que são os bancos. E não só os bancos, né? Nós vamos agora ver uma relação dos órgãos operadores do Sistema Financeiro Nacional que lidam diretamente com o público. Vamos dar uma analisada, uma olhadinha nessa relação. Os bancos, como foi falado no vídeo anterior, a Caixa Econômica Federal, Bolsa de Valores, seguradoras e resseguradoras, entidades fechadas de previdência complementar, os fundos de pensão, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, bolsas de mercadorias e futuros, entidades abertas de previdência também, instituições de pagamento, sociedades de capitalização, demais instituições não bancárias, certo? O órgão mais importante do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional. Ele é responsável por estabelecer a política da moeda e do crédito, com o objetivo de garantir
a estabilidade monetária e o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. O Conselho Monetário Nacional é composto por 3 membros que eu já falei no vídeo anterior, que é o ministro da Economia, né, que é o presidente do Conselho, o presidente do Banco Central e o secretário especial do Tesouro e orçamento do Ministério da Economia. Então, de acordo com o Banco Central, os membros do Conselho Monetário Nacional se reúnem uma vez por mês para tratar de alguns assuntos, como, por exemplo, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, ou seja, dar uma orientação, garantir o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência, a capacidade de cumprir os compromissos financeiros das instituições financeiras, porque o banco funciona como uma empresa que tem as suas arrecadações e também tem os seus gastos. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele vem justamente para isso, para zelar pela liquidez e solvência dessas instituições bancárias, coordenar as políticas monetárias e orçamentárias de crédito e da dívida pública interna e externa. Obrigada.